Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Espero que todo mundo esteja bem, tá? E que todos os familiares de vocês também estejam bem nessa época de coronavírus, pandemias. Vamos nos cuidar, tá? Pessoal, primeiro aviso, a data de prova da matéria de física para a turma de arquitetura, agronomia e outros cursos que estão juntos conosco, a prova tem que ocorrer a partir da semana que vem, tá? E como as provas nossas serão às quartas, então a nossa prova está marcada para a semana que vem, dia 13, tá? Dia 13, quarta-feira, a partir das 19 horas. A prova será feita remotamente através da ferramenta de testes do Blue, né? Então, vale lembrar o seguinte: nós já estamos utilizando essa ferramenta de teste, né, desde o início das aulas remotas, né? Então a gente já está usando essa ferramenta, respondendo questõezinhas, e a prova vai se dar mais ou menos daquele jeito. A única mudança será na estrutura. A prova será composta de 8 questões objetivas e 2 questões dissertativas, beleza? O nível das questões é mais ou menos parecido com aquilo que você tem encontrado nos testes conceituais que a gente vem fazendo ao longo da física aqui. Então, pessoal, revisando tudo que nós vimos desde o começo do semestre, tudo certinho. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente viu desde o começo do semestre foram as transformações de unidade, as unidades de medida, o sistema internacional, arredondamentos, potência de 10, prefixos e transformações de unidades. Beleza? Essa é uma matéria que eu não vou revisar agora, ela cabe a todos vocês exercitarem no dia a dia, para treinar essas conversões de unidade, entender qual a unidade de cada segmento, de cada propriedade. Beleza? Então, começando a nossa matéria, primeiramente nós falamos da mecânica clássica. Vale lembrar que ela é diferente da quântica e da relatividade, né? A mecânica clássica é aquela que vai envolver os problemas aqui no planeta Terra, né? Então, é a mecânica de Newton, que a gente pode dizer, é a que vai funcionar diferentemente da mecânica quântica, a mecânica para corpos extremamente pequenos, ou a relatividade, que é aquela mecânica que são para corpos muito, muito grandes, hipermassivos, com velocidades próximas da velocidade da luz aí. Então, pessoal, vamos lá. A mecânica clássica ela vai tratar do movimento e do repouso de corpos ou partículas que estão sujeitos a forças, tá? Então, qualquer partícula ou um corpo que está em movimento ou repouso sujeito a forças, a mecânica vai tratar desses assuntos aí. E aí, quais são os assuntos que a gente tratou? Eu vou passar aqui de forma bem rápida, não vou ficar enrolando muito, né? Você já tem os videoaulas de cada teminha desse, cabe você revisar, mas esse vídeo vai ser um vídeo de revisão que vai passar geralzão, o rolo compressor e vamos embora. O primeiro movimento que nós vimos são os movimentos retilíneos e a gente viu o primeiro movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, pessoal, é aquele cuja aceleração vale zero, tá? Então a velocidade ela não varia, a velocidade ela é sempre constante, por isso a aceleração vale zero, tá? Então esse corpo não aumenta a sua velocidade e nem diminui, ele não acelera e nem desacelera. Essa é a característica do MRU, movimento retilíneo uniforme. A única fórmula que você precisa conhecer para esse movimento, gente, é a fórmula da velocidade média, que diz que ΔE, a velocidade média é igual a ΔS por ΔT, ou seja, a sua posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Isso vai se dar na unidade metro por segundo. Legal? Vale lembrar, pessoal, que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então ela tem módulo, direção e sentido. Então se eu disser que uma velocidade ela é positiva, significa que ela está na direção positiva de x, por exemplo. Se eu disser que essa velocidade de x é negativa, significa que ela está no sentido contrário ao de x. Beleza? Essa é a ideia do vetor. Dizer que ele é mais ou que ele é menos significa que ele está indo ou para a direita ou para a esquerda, se for em x, ou para cima ou para baixo, se for em y, e assim vai. Tá? Então isso é muito importante saber. Tá? Módulo é o valor dessa velocidade e a direção é x, y, z, isso é a direção, tá? Ou vertical, horizontal e assim vai. Bom,
Esse é o movimento retilíneo uniforme, tá bom, gente? Quando a gente acelera e aí nós vamos ter um próximo movimento, perdão aí a travadinha, quando a gente acelera, aí a gente vai ter o movimento retilíneo uniformemente variado. É o que a gente chamou de MRUV. Vale lembrar o seguinte, esse MRUV não é exatamente como você pensa, por exemplo, você dentro de um carro acelerando. Não é, sabe por quê? Que quando você está num carro acelerando, você acelera muito no começo e de repente você acelera um pouco menos e de repente você acelera mais, depende muito do trânsito. Então a aceleração, ela não é uniformemente, né? Ela não é uniforme a aceleração. A aceleração ela vai variando quando você vai dirigindo. O movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que possui a aceleração constante. Então ela é diferente de zero e ela vai ser constante. Então você acelerando algo, aumentando a sua velocidade, né? Mas aumentando essa velocidade de maneira sempre igual. Isso é acelerar. Beleza? Vale lembrar que a aceleração também é uma grandeza vetorial e por isso o sentido dela de ser positivo ou negativo vai influenciar totalmente. Eu montei uma tabelinha aqui do lado que vale a pena você entender. Então, imaginemos que eu tenha um movimento cuja velocidade ela é positiva. Então, imagine que seja numa reta horizontal x. Se a velocidade é positiva, esse corpo está indo para a direita, beleza? Para eu ter um corpo acelerando, a velocidade aumentando, eu tenho que ter a aceleração também positiva. Então, note isso, para meu corpo acelerar, a velocidade e a aceleração, ambas estão com um sinal positivo, ambas são mais, né? Velocidade maior que zero, então é mais, aceleração maior que zero, elas vão acelerar. Agora, imagine só que eu tenho a velocidade positiva e a aceleração negativa. Sabe o que isso quer dizer? Que o corpo está desacelerando. A velocidade indo para a direita, a aceleração para a esquerda, então está desacelerando. Tá, agora e se eu tiver um outro corpo com a velocidade negativa, ou seja, ele está indo para a esquerda? Bom, para que esse corpo esteja acelerando para a esquerda, é necessário que a minha aceleração também seja negativa. Ou seja, para um corpo acelerar, as velocidades e acelerações têm que ser ambas ou mais ou ambas menos, tá? Essa é uma constatação importante. Agora, imagine que esse corpo esteja indo para a esquerda, velocidade negativa, e eu queira que esse corpo desacelere, então que ele vá parando de ir para a esquerda, vá diminuindo a velocidade dele para a esquerda. A aceleração, então, tem que ser positiva, tá? Para um corpo desacelerar, é necessário que a velocidade e a aceleração tenham sinais opostos, né? Então, aqui, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade negativa, aceleração positiva, isso para desacelerar. Beleza, pessoal? Para conceituar a aceleração média, vale lembrar que acelerar é mudar a velocidade em função do tempo. Então, a fórmula para aceleração média é ΔV, ΔV por ΔT. Velocidade final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Essa fórmula é o seguinte, velocidade não é metro por segundo, dividido por tempo, que é segundo, fica metro por segundo, que é o que a gente chamou de metro por segundo ao quadrado. Essa é só a unidade de medida de aceleração. Significa que a cada segundo ele se move x metros por segundo, tá? Ele muda a sua velocidade. Pessoal, no movimento retilíneo uniformemente variado, existem 3 fórmulas padrão que você precisa saber. Você precisa saber da existência delas, precisa entender mais ou menos elas, que são as fórmulas que vão calcular os movimentos. A primeira é essa que chama V igual a V0 mais AT. Então imagine que você tem um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Um carro acelera, depois ele desacelera, né? E num espaço tal, e um monte de questões e um problemão. Quando utilizar essa primeira fórmula? Olha, dá uma olhada. Perceba que essa primeira fórmula, ela não tem o S final nem o S inicial, ela não tem o ΔS. Então, se você tiver um exercício que não tem ΔS ali, ele não te conta essa informação, provavelmente a resposta vai sair pelo V igual a V0 mais AT. Legal esse macete? Agora tem uma outra, que é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Perceba que nela não tem a velocidade final.
Então, se não tem a velocidade final, se eu tiver um exercício que o enunciado não me dá a velocidade final, pode ser que essa fórmula resolva o meu problema. Legal? Beleza. Vamos continuar. Tem essa última fórmula, que ela é v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Perceba que nela não há o tempo. Então, se você tiver um probleminha de engenharia que não há o tempo, provavelmente você precisará dessa fórmula última aqui, que foi confeccionada por um cientista chamado Torricelli. Então, essa é a famosa fórmula de Torricelli, é a fórmula que não há tempo. Beleza? Então, esse é um macete que não é uma regra, mas é um macete até que interessante. Se você tiver uma questão que não tem o ΔS, você usa essa primeira fórmula, que também é conhecida como vovô ateu, né? É um nome meio tosco, mas é um jeitão que foi popularizado, né? A brincadeirinha aí, e faz a gente decorar. Se eu tiver uma questão que não tem a velocidade final, eu uso essa daqui, que o pessoal constituiu de sorvetão. Essa não tem muito a ver, mas é a fórmula do sorvetão. Eu acabei que não esqueci essa piada. E tem a fórmula de Torricelli, que como tem aqui o v ao quadrado e o v0 ao quadrado, o pessoal disse que era vovô mais vovó de asa delta. Bom, é uma besteirinha, mas pode te ajudar a decorar essas fórmulas. Pessoal, movimento retilíneo uniformemente variado são corpos acelerando ou corpos desacelerando, beleza? E essas são as fórmulas que regem esse movimento aí. É interessante você conhecer. Vale lembrar que é uma grandeza vetorial, então a aceleração e a velocidade, se elas forem positivas ou negativas, isso vai contar muito sobre o movimento. Vai contar se o movimento é para a direita, se o movimento é para a esquerda, se o movimento está acelerando ou se o movimento está acelerando. Ok, pessoal? Bom, essa é um pouco da teoria de movimentos retilíneos. Agora eu vou te mostrar algo importante que eu te mostrei em aula, que são os gráficos dos movimentos retilíneos. Então, dá uma olhada nesses gráficos aí. O primeiro gráfico que eu tenho, todos os gráficos que estão nessa página, então eu tenho um gráfico, 2 gráficos, 3 gráficos, 4 e 5 gráficos, todos eles são de S por T, espaço por tempo. Então imagine uma linha reta graduada de menos 1000 até mais 1000 metros. Imagine uma linha graduada assim e que tenha corpos sobre essa linha. Uns corpos estão andando, outros não estão, uns estão correndo, acelerando, outros não estão. E aí tracei vários gráficos para esses movimentos. Então olha só, se eu tiver um gráfico de espaço por tempo e o movimento da partícula se der por essa linha reta vermelha aqui, significa que o tempo vai passando e a posição S desse meu cara nunca muda. Tá aqui, sei lá, imagine que esse S seja mais 200 metros. Ele está em 200 metros no tempo antes de zero, para o tempo igual a zero ele está em 200 metros, e o tempo vai aumentando e ele continua em 200 metros. Isso significa então que o corpo está em repouso, tá? Se eu tiver um gráfico que tem uma linha reta de espaço por tempo, uma linha reta perpendicular ao plano Y ou paralela ao plano X, a linha X, perdão, essa partícula, esse corpo estará em repouso. Vamos continuar aí, pessoal. Vamos continuar. Imagine agora que eu tenho uma reta aqui, ó, um gráfico de espaço por tempo, e a reta seja dessa maneira. Bom, o que está acontecendo dessa maneira aqui? Dessa maneira, eu consigo ver que o meu espaço está variando linearmente com o tempo, ou seja, a posição do meu corpo está mudando. Então isso significa que estamos num movimento retilíneo uniforme. E perceba que essa posição varia ao longo de uma linha. Então é o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. A velocidade não varia nesse caso. A velocidade ela é constante, pessoal. Tá? Se você tiver uma reta dessa maneira, no gráfico espaço por tempo, você tem a velocidade constante. Mas ela quer dizer uma coisa. Perceba que ele estava numa posição S no tempo zero aqui, e depois ele foi para frente nessa posição S. E tem uma diferença clara com o gráfico seguinte, que também está com velocidade constante, porém, olha só, ele está indo para trás da posição S. Então, nesse primeiro caso, a velocidade é positiva, e nesse segundo caso, a velocidade é negativa, porque está indo para trás da posição S. Beleza?
Isso é bastante legal você saber. Vale lembrar uma coisa, pessoal. Dá uma olhada nesse ângulo alfa que eu tracei, que é a inclinação dessa reta toda aqui. Se eu fechar um triângulo aqui e fizer cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é a tangente de alfa, perceba que o cateto oposto é uma variação de S e o cateto adjacente é uma variação do tempo. Então, ΔS por ΔT é igual a velocidade. Pessoal, para retas dessa maneira ou dessa segunda maneira, se eu fizer a tangente desse triângulo que eu tracei aqui, ela vai me dar a velocidade. A tangente, pessoal, é a mesma coisa da inclinação da reta, que em termos matemáticos é a mesma coisa da derivada. Então, se eu tiver um gráfico de espaço por tempo e derivar ele, isso vai me dar a velocidade. Beleza? A inclinação da reta me dá a velocidade. Então, a inclinação da reta espaço por tempo vai me dar essa velocidade. Beleza? Essa primeira velocidade positiva, essa segunda velocidade negativa. Pessoal, os dois últimos gráficos de espaço por tempo bastante importantes para a gente é esse gráfico de espaço por tempo, que eu tenho uma curva ascendente dessa maneira. Perceba, gente, então, que aqui a variação de espaço ela é bastante diferente ao longo do tempo. Então, olha só, eu vou pegar dois intervalos de tempo interessantes. Então, imagine só, esse intervalo de tempo que eu marquei aqui. Perceba que o deslocamento S subiu um pouquinho, né? Subiu essa alturinha aqui que eu vou cotar aqui do lado, ó. Subiu uma alturinha. Agora eu vou pegar o mesmo intervalo de tempo aqui, ó. Mais ou menos isso, então mais ou menos isso, ó. O mesmo intervalo de tempo aqui. E perceba que a reta que ele subiu é muito maior, tá? Então aqui ele tinha subido só essa cotinha, tá? Essa cotinha H1. E agora ele subiu essa cotinha H2 num mesmo intervalo de tempo, beleza? Ixi, compliquei aqui essas retas, mas no mesmo intervalo de tempo. E que isso significa? Que ele está com a velocidade alterada. Significa que se ele andou pouco nesse primeiro ΔT e no segundo ele andou muito, significa que ele está acelerando. Vamos marcar a mesma ideia aqui? Vamos. Olha só para que fique bonitinho aqui, ó. Entre esses dois pontos que eu tracei, há um ΔT. Entre esses outros dois pontos que eu tracei aqui, ó. Entre esses outros dois pontos, há um outro ΔT, mais ou menos parecido. Aqui até pareceu que ele foi menor e, no entanto, o H que ele andou, a altura ou o espaço que ele andou é bem maior, significa que o corpo está acelerado. Eu vou fazer a mesma coisa para cá, ó. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar um intervalo de tempo daqui até aqui, tá? E perceba que o ΔS para essas posições, o meu H1, está aqui, ó. Esse é o meu H1. Andou bastantão, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pegar esse intervalo de tempo aqui, ó. Então, eu peguei aqui. E peguei aqui, ó. O mesmo intervalo de tempo. ΔT e ΔT. Perceba que agora, olha o ΔH, perdão. Olha o ΔH que a gente andou agora nesse segundo gráfico. Tá um pouco pequenininho, né? Mas faz um esforço, dá um zoom aí, ó. Perceba que H1, o que ele tinha andado nesse primeiro ΔT, é muito mais do que ele andou nesse segundo ΔT. Então isso significa que é um MRUV de um corpo desacelerado. Deu para sacar essa ideia, pessoal? Se a reta vai aumentando a inclinação, o que é a inclinação, pessoal? Dá uma olhada, eu vou colocar a reta tangente aqui, ó. É uma inclinação. Perceba que essa é uma inclinação. Enquanto mais eu vou para frente, ó, a inclinação chega a ser quase perpendicular à reta X aqui. Isso é muita aceleração. Agora essa outra não, ela começa bastante inclinada e ó, ela vai indo para frente e vai desinclinando. Então a inclinação da reta não dá velocidade? Se esse cara está inclinando mais, ele está aumentando a velocidade. Portanto, MRUV acelerado. Esse segundo caso está diminuindo a inclinação
Então, portanto, MRUV desacelerado. Beleza, pessoal? Deu para compreender isso aí? Bom, continuando essa primeira ideia, você tem aqui o gráfico agora de velocidade por tempo. É um outro tipo de gráfico. Então perceba aí que se eu tiver uma reta vermelha, um corpo como uma reta vermelha, perceba que a velocidade dele é positiva, tá? Então a velocidade positiva, ixi, ficou feio esse V aqui, deixa eu arrumar. Perceba que eu tenho a velocidade positiva, né? Está acima do eixo, mas ela não muda. Então eu tenho MRU, não acelera, a velocidade não muda. Agora esse segundo caso, tá vendo que a velocidade está para baixo do eixo? Então se ela está para baixo do eixo, a velocidade ela é negativa. Se a velocidade é negativa, mas ela é constante, ela não muda ao longo do tempo. Então também eu tenho MRU. Pessoal, os dois últimos gráficos que você precisa conhecer é o gráfico de velocidade por tempo numa reta dessa maneira. Numa reta dessa maneira. Sabe o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui algo bastante interessante. Eu tenho que uma reta de velocidade por tempo, cuja velocidade vai variando linearmente com o tempo. Então isso me dá um MRUV. Beleza? MRUV. Beleza, pessoal? Dá para entender isso? E a mesma coisa do outro lado, uma reta que varia a velocidade linearmente com o tempo, MRUV. Mas olha só que interessante. Então o tempo é sempre para a direita, o tempo passando sempre para a direita. Dessa primeira reta, ele estava com a velocidade aqui, vamos supor que seja menos 10. E aí ela foi chegando menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 2. Então ela foi de menos 10, sei lá, até menos 0, aqui, menos 1 até menos quase chegar no 0, não é verdade? Então esse primeiro trecho aqui, ele está desacelerando, estava com a velocidade menos 10 e chegou até o 0. Então ele foi desacelerando. E a partir deste ponto, ele estava com velocidade 0 e começou a aumentar. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Então, este ponto aqui, este ponto que toca a linha do tempo para a direita, ele está acelerando e para a esquerda ele está desacelerando, tá? Lembrando que o tempo vai sempre para a direita. Então, daqui, deste primeiro ponto até esse ponto de inversão, desacelerando, passou, chegou em 0, começa a acelerar. E esse outro caso? Bom, perceba, a velocidade estava lá, mais 10, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 6, mais 0. Beleza? Chegou até o 0. Então ele estava de mais 10, chegou ao 0, gente, ele está desacelerando. Até esse ponto ele desacelera. E depois desse ponto ele não estava no 0, começou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, começou a aumentar esse módulo de velocidade. Então aqui nessa segunda parte ele acelera, beleza? Acelera com velocidade indo para o negativo. Beleza, pessoal? Essa é uma constatação muito, muito importante. Vale lembrar também algo que a gente escreveu na folha passada, que é o seguinte, vou escrever ao vivo aqui, que acabei esquecendo, é que a derivada de uma função, ela é igual à inclinação dessa função. Já havia falado isso anteriormente. E a inclinação é a tangente de alfa. Bom, pessoal, se você der uma olhada em quem é a tangente de alfa, dá uma olhada aqui neste triângulo, por exemplo. Alfa é esse número. Neste outro triângulo, então, ó, dá uma olhada neste exemplo aqui, ó. Pode ser um triângulo em um lugar qualquer. Alfa é esse número. Perceba que alfa vai me dar um ΔV dividido por ΔT. ΔV dividido por ΔT. Beleza? ΔV dividido por ΔT é o que a gente chama de aceleração. Então, pessoal, grave aí. No gráfico velocidade por tempo, a derivada ou a inclinação ou a tangente vai me dar a aceleração. Então, vamos voltar só para finalizar essa ideia de inclinação. Nos gráficos espaço por tempo, a derivada desse gráfico ou a inclinação desse gráfico me dá a velocidade. Pessoal, qual é a inclinação dessa primeira reta aqui? Não é 0? Então a velocidade é 0, inclinação 0, por isso que o corpo está em repouso, beleza? E esse gráfico da velocidade
por tempo, a derivada dele vai me dar a aceleração, beleza? Então, qual é a inclinação dessa reta aqui? Não é zero. Então, a derivada da velocidade por tempo dá a aceleração. A aceleração, nesse caso aqui, ela é igual a zero, portanto, MRU para as duas retas aí. Beleza, pessoal? Fechou. Pessoal, nós terminamos, ficou um pouquinho longo, mas terminamos de revisar tudo sobre mecânica que a gente viu ainda. Ah não, falta uma parte, pessoal, perdão. A parte última de mecânica, que são as leis de Newton. Vamos passar rapidinho nelas, que você já tem grande familiaridade com ela. Pessoal, a lei de Newton é que vai cuidar de toda a parte estrutural das engenharias, arquiteturas e outros cursos afins, tá? Então é importante que você entenda que existem 3 leis. A primeira lei é chamada a lei da inércia. A lei da inércia é o seguinte, um corpo, se ele estiver parado, ele vai continuar parado a menos que uma força mude esse estado. E um corpo em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, um corpo em órbita, né, um corpo lá no espaço, que não tem nenhuma força agindo sobre ele, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme para sempre, a menos que uma força mude isso. Então a lei da inércia, ela é simples dessa maneira, tá? Para um corpo sair da inércia, é necessário que uma força altere esse estado, seja esse estado parado ou seja ele em movimento uniforme. Beleza, pessoal? Deu para sacar essa lei da inércia? Tá bom? Então, assim, essa borracha que eu coloquei aqui, ela nunca sairá deste lugar, a menos que uma força venha e mova ela de lugar. Beleza, pessoal? Deu para sacar isso? Bom, a segunda lei de Newton é chamada princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio fundamental da dinâmica, ele diz algo bastante simples, que o somatório de forças em um corpo, ou seja, a força resultante em um corpo, ela é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que nele aparecer, tá? Então isso é a constatação mais importante para a gente dimensionar as estruturas. Para que as nossas estruturas estejam paradas, é necessário que o somatório de forças sobre ela seja igual a zero, beleza? Isso é muito, muito importante, a segunda lei de Newton, pessoal. Todas as forças que atuam, vale lembrar o cabo de guerra. Lembra o cabo de guerra? Essa é a corda. Alguém puxando para a direita aqui e alguém puxando para a esquerda ali. O cabo de guerra é o seguinte, se eu puxar para a direita igualzinho alguém puxa para a esquerda, esse cabo de guerra vai ficar parado. Força resultante igual a zero, porque para a direita puxou, para a esquerda puxou igual, anulou. Então tem força? Tem, mas a resultante vale zero, portanto, essa aceleração vai valer zero. Beleza, pessoal? Bom, tem uma última lei, que é a terceira lei de Newton, que é chamada ação e reação. Pessoal, ação e reação tem duas constatações importantes. A primeira delas, mais importante, é as forças não se criam sozinhas. Todas as forças elas vêm aos pares. Por exemplo, se eu pegar essa lapiseira e bater, como eu estou batendo aqui na mesa, vai aparecer, eu estou fazendo uma força da lapiseira sobre a mesa. E automaticamente, nesse mesmo instante que eu bato na mesa, a mesa rebate